Tá Já bom. está com a sala cheia. Tá, então vamos iniciar agora, tá bom? Muito obrigado, excelente noite a todos. Então, assim, Ezequiel, se você quiser retomar a tua fala, uma coisa que eu queria até que você colocasse dentro desse contexto é a facilidade, né, que as pessoas têm em bloquear ou excluir o outro, achando que vai excluir o outro da vida, mas às vezes você não consegue. Você quer excluir a pessoa, mas esse botão para a vida ele não funciona, e você às vezes precisa, a vida dá voltas, às vezes você está numa situação, passa um pouquinho, você está dependendo daquela pessoa para ter um resultado, e você não teve esse enfrentamento, né, de ouvir, ser ouvido, de ter tolerância, porque a comunicação, ela tem que ter abertura para negociação. Se você quiser convencer o outro, vai virar uma briga, ou vai virar uma disputa. Então, para que você possa realmente se comunicar, precisa ter a abertura da negociação. Primeiro consigo mesmo, né? A sua escuta interna, de parar, se ouvir e depois de realmente escutar o outro. Então, eu queria que você trouxesse aí na sua retomada um pouco dessa reflexão também. Professora Andréia também, se quiser fazer alguma reflexão, tá, Andréia? Fica à vontade. Primeiro, o pessoal retomou, né? A gente teve esse leve acidente, que é normal quando a gente pensa nesse campo virtual, mas alguns estão com problema no áudio. Então, às vezes, vai aí no cantinho de inferior, que tem um lugar em ativar o áudio pela rede, que aí você consegue ter acesso ao que a gente está tentando articular, né? Eu estava até brincando aqui com o pessoal, eu fui perguntar, a gente caiu só para mim, né? Naquele momento, deixa eu ser paranoico por um minutinho, caiu só para mim, o que está acontecendo no universo? Mas, enfim, né? Então, é interessante essa questão das relações como se fosse real essa coisa virtual, né? Então, eu te adiciono no Instagram, então somos melhores amigos. Nunca nos vimos, mas somos melhores amigos. Espero que quando você me ver, você me reconheça como amigo, porque somos amigos. Então, acho que é muito interessante pensarmos já desde aí. Essa questão da exclusão, do bloqueio, eu sempre critico em algumas questões, no sentido de, às vezes, é até necessário, né? Então, a gente retoma bem naquilo que eu estava dizendo, eu estava tentando dizer, na verdade, sobre até onde você consegue. Às vezes você exclui alguém da sua, né, ali da sua rede social para que você não se sinta de alguma forma que você normalmente se coloca, porque aquela pessoa te evoca, né, e mesmo tentando conversar não deu, ou às vezes nem teve a tentativa de conversar, mas para você não deu. Então eu acho importante, por exemplo, a gente sempre partir desse ponto de até onde eu consigo ir, até onde eu realmente estou nisso, né? Ou eu estou mantendo a relação também para me violentar. Então, nesse momento em que algo acontece ali na relação e você precisa desse rompimento simbólico, né? Porque eu acho que a coisa virtual é tão simbólica, às vezes tem essa importância, mas precisa sempre, e eu acho que isso é muito necessário, eu fazer essa reflexão. O que que eu tô, né, o que está acontecendo aqui com essa relação que eu tô? Por que está estragado aqui nesse momento? O que não está dando certo? Sou eu? É outra pessoa? Né? O ideal, partindo da maturidade, é ter essa conversa, considerando que a maioria das pessoas com quem a gente envolve são adultos, né? Ter essa conversa e falar, olha, tá estranho, mas parece que é tão difícil falar para um amigo, nossa, tá estranho a nossa conversa. Inclusive, se a gente for pegar por essa questão de rompimentos, temos muita questão de casais que procuram a terapia porque não conseguem simplesmente olhar para o outro e falar que está estranho. Precisa da mediação de um outro, né,
de um psicólogo, de um terapeuta, para que, né? Então, eu preciso de um amparo para te falar que eu não estou me sentindo bem. E quando é necessário, ótimo, procure essa ajuda, né? Às vezes nem precisa chegar até a terapia, mas se chegar, ótimo, inclusive. Mas é interessante pensar nesse ponto de vista, né? Nesse lugar em que o que está acontecendo com a minha vida e assim, parece que tem algo errado e eu não consigo, vamos atrás de ajuda. E aí eu acho que a gente tem um problema em Goiás muito grande, que é psicólogo é coisa para doido. Eu só vou num psicólogo se assim a coisa estiver muito feia, se já estivermos cortando os pulsos. E aí isso acontece entre os nossos próprios colegas, né? Entre os nossos próprios colegas, às vezes há esse preconceito. Eu sempre pergunto para os meus alunos, então, já começou a terapia? Já começou esse processo, né, de se entender, inclusive, de se responsabilizar pelo que se faz, né, enfim, porque esse bloqueio compulsório, quando a gente, é muito eu me livrar da responsabilidade da minha relação. Eu cansei, então eu bloqueio porque eu cansei. Eu não quero estar mais disponível nessa relação. Mas por que que eu não quero estar disponível? Por que que tá, né? Por que que esse outro tá insuportável para mim? Ou será que eu estou insuportável para mim e eu estou excluindo o outro para não ter que lidar comigo mesmo? Então, alguém está falando aí, o preconceito é grande, né? O preconceito é grande e às vezes em nós mesmos. O pessoal está apaixonado, eu não sei se é gato ou gata, mas está Esse fazendo é o barulho. Romeu, gente. O Romeu, Essa é meus a gatos comunicação gostam dele. não verbal, mostrando um pouquinho da intimidade do nosso professor. Mas diz muito da gente, né? Muito bom. Assim, essa questão de estar aberto para se ouvir é tão importante. Os meus alunos estão aí e podem confirmar que eu entro na sala de aula falando assim: você está em terapia? Eu estou em terapia há muitos anos, desde que eu assumi cargos de gestão. Eu sempre estive em terapia o tempo todo, eu não tiro nem férias. Por quê? Porque quando você está na comunicação com os outros, se você não se organiza e você recebe muito estresse, quem vai pagar o pato normalmente é quem não precisa. E aí você precisa estar se elaborando, organizando o seu pensamento para que você possa se escutar e às vezes falar alguns nãos, falar alguns sims, falar alguns talvez, tentar se projetar no futuro para ver, porque às vezes a gente empolga com ideias e quando você vai executar, você vai sentir a dificuldade na execução, né? Então é importante que você se imagine executando e depois não culpar os outros, porque foi você que disse sim. E você pode dizer não agora. Não é porque você disse sim que você não pode nunca mais falar não. Mas você tem que pôr os limites para você, o limite para com o outro, mas o respeito, abertura à negociação, abertura para uma fala amorosa, ela é extremamente importante. E nesse momento, vou até relatar uma situação que aconteceu. Se meu aluno, não vou nem dizer quem é, mas se meu aluno estiver por aí, hashtag coração, não tem nada de mágoa no coração. Mas eu vou mostrar como exemplo um pouco dessa comunicação violenta, como ela acontece. Então, se não me engano, no semestre passado, na hora da prova, que é um momento tenso para todos, né? Teve um certo dia na prova que ela teve um problema tecnológico e os alunos não estavam conseguindo acessar. E no nosso caso, nós temos aquele horário de bater ponto diferente, né? Das 18h50, o nosso é o terceiro. Então, estava acontecendo a situação, e aí
o aluno chegou para mim e falou assim, tá tendo problema, vários, né, alunos vieram me abordar, os representantes. Eu falei, olha, calma, que a gente já vai acessar, eu estou indo bater o ponto, já eu chego na sala e vou organizar tudo. E a pessoa, tenho certeza que falou, porque estava estressado, né, talvez no presencial, no pessoal, isso não aconteceria, mas você é obrigado a me atender. Aí eu virei e falei assim, boa noite para você também, muito boa noite, né? E aí eu falei, eu vou te atender, eu só estou te pedindo um pouquinho de compreensão de que é uma questão tecnológica e eu preciso me instalar para atender. Então, às vezes, a pessoa não é nem comigo, depois veio, conversou, eu perguntei, tá tudo bem? Tá, acalmou. Mas é essa questão, às vezes, por exemplo, eu entendi que a pessoa estava nervosa, mas tem situações que você vai ter perda. Se ela falasse assim para um chefe, ou para um cliente, ou para alguém, para um paciente, né? Ela poderia ali ter uma consequência bem mais pesada. E o estresse, assim, talvez até é bom falar, né? Porque ela teve liberdade de falar comigo. Então, talvez porque comigo ela ache esse espaço, né? De colocar para fora. Mas tem que ter um pouco de cuidado, porque ali você pode fechar uma porta, de repente, né? Tem que ter um filtro, né, professora? Né? A gente tira um pouco o filtro, né, quando a gente está na internet. Isso. Então, eu acredito assim, que tem a questão, a gente que vivenciou muito essa questão da internet, né, com as provas e tudo, a gente vivenciou muito essa agressividade que você está falando do aluno, né? Então, esse aluno, ele confundiu as questões dos direitos dele e o direito do outro, né? Então, essa questão do direito a gente tem que revisar, né? É um dos primeiros pontos que eu acredito que a assertividade, às vezes, a gente acha que tem tipo um manual, né? Uma manual assim, ponto 1, ponto 2, né? Siga aquele caminho, né? Você vai chegar no ponto final. Sim, tem alguns manuais, vamos lá, né? Vamos tentar seguir alguns. Um deles é você valorizar esse direito, né? Mas esse direito não vem para atravessar, né? A questão, por exemplo, que a professora acabou de falar, né? Que invadiu o espaço dela, foi agressivo, né? E aí a gente vivenciou por diversas vezes, a gente teve professores que sofreram muito, eu acredito que alunos também, devido a essas comunicações que a professora, né, Lúcia acabou de relatar e nós vivemos de diversas formas, né? Assim, como nas questões, não consegui fazer uma prova e você tem, né, que providenciar agora, tem que me dar uma solução hoje, né? E a pessoa simplesmente nem avisou no dia da prova, né? 2 dias depois ela fala, você tem que me dar uma solução agora. Né, o jeito com que fala, e aí eu acho que um dos primeiros passos, diferentemente daqueles, né, que a gente valorizar você, o seu direito, mas valorizar também o espaço do direito do outro, né? E eu acredito que passa por essa questão, né, que a professora Lúcia vivenciou e sofreu, né? E explicitar também, assim, olha, eu necessito, lógico, que me compreenda, que eu tenho esse desejo, né, de que eu quero fazer essa prova, mas me explique como é que eu posso alcançar esse objetivo, né? Como é que eu poderia estar fazendo uma segunda chamada? Não, a pessoa já põe como se a gente tivesse que solucionar aquela demanda, como diz o professor Ezequiel, aquele desejo, né? Então, assim, uma demanda muito grande. Né? Andrei, só complementando essa sua fala, porque às vezes não está nem na sua mão, né? Ele é cobrado, por exemplo, aqui na nossa live, caiu, né? Então, assim, qual o poder que você tem sobre a tecnologia? Às vezes você não tem, né? Não é? Então, que poder é esse, né? Que a gente tem com a tecnologia que está aí na nossa frente, cai, e a gente voltou, e todo mundo, né? Caiu para mim ou caiu para todo mundo, como diz, né? E essas iniciativas, assim, você explicar isso, né? E eu acho que ser assertivo do jeito que a gente está falando é muito mais nessa questão de eu saber, né? Desse desejo com confiança.
sabe? Eu sei, e esse saber passa por essa questão que vocês acabaram de falar, de estar realmente, né, se autoconhecendo, né? O que não é não é uma tarefa assim que você consegue hoje, né? Hoje, né? Vou comprar uma fórmula mágica e ter essa assertividade, né? Siga determinados passos, e um desses é trace metas mesmo, lógico. Traçar metas é necessário, né? A professora Lúcia está aí, sabe, na área de gestão, é o traçar metas, mas o traçar metas, para você ser assertivo, ele passa por essa questão de eu ter esse desejo, eu saber da minha necessidade, a necessidade do outro, mas com confiança, né? E essa confiança, a gente tem essa confiança e essa autoconfiança, eu só tenho se eu tiver o interesse, né? O interesse que no outro. E isso que nós, psicólogos, né? Eu acredito que a gente só está falando aqui entre psicólogos, para futuros psicólogos, porque a gente tem interesse pelo outro. Agora, né? E é muito importante que a gente tenha esse interesse, né? E esse eu acho que a Ana Paula está querendo falar aí, não sei se é ela que abriu o microfone. Isso, eu. Tá escutando? Diga. Pode falar. Então, professora, aconteceu algo meio que semelhante. Me enviaram mensagem na DM falando que, assim, poxa, porque eu tenho ansiedade, você não me responde. E ficou com uma comunicação violenta comigo, né? Eu fiquei, poxa, então por que você tem ansiedade? Eu tenho que te responder no momento que você quer, sabe? Você acha que isso tá certo? E acontece muito. E, assim, tem gente que fica culpada né, por não poder estar, né, respondendo. E aí eu fiquei, poxa, vou perguntar o que a professora acha sobre isso, né? Então, Ana Paula, acho que a André vai comentar aí um pouquinho, mas é importante a gente entender o seguinte, por exemplo, no caso dessa aluna específica, ou de outros alunos, já aconteceu algumas vezes. Quando o professor está bem, para não entrar na onda, né? Que às vezes também o professor não está bem, né? Ele está com uma pressão de vários alunos ali em cima, ele tentando resolver, e às vezes a comunicação vem, né? A gente é humano, então não necessariamente a gente vai conseguir lidar bem. Mas quando a gente consegue lidar bem, às vezes a pessoa depois vem e fala, ai, professora, desculpa, não foi com você, eu estava com um problema, aconteceu isso, aquilo outro, eu acabei descontando. Então, dentro dessa questão, a gente vê muito do indivíduo ali, né? Das angústias e do lidar com a frustração individual de cada um, e às vezes ali o canal que ele acha de... Oi. Então, voltando aqui, né? Essa questão, assim, de você, às vezes, é cobrado mais dos líderes ou dos professores terem tranquilidade para lidar com tudo isso. Mas é uma relação. Eu acho que lidar com a própria frustração vai ajudar muito a pessoa a se escutar para que isso não aconteça. Mas é muito legal quando a pessoa depois vem e conversa, e a gente entende que às vezes não é pessoal, né? A gente leva muito para o pessoal as relações, e nem sempre as questões são pessoais. Então, o professor André vai continuar aí. André, pode continuar aí, pegando esse gancho e respondendo aí também um pouquinho. Então, respondendo um pouco a Ana Paula, né, nessa questão de que nós justificamos por muitas vezes com nossas, né, com questões até dentro, isso ocorre muito entre os estudantes de psicologia, a gente tomar muito cuidado, ter um maior zelo nesse sentido, porque às vezes você fala assim, não, eu preciso que você me responda agora porque eu tenho ansiedade, que é o caso da Ana Paula, né? Eu preciso que você me responda agora porque eu sou bipolar, né? Eu preciso que você me responda agora porque eu tenho depressão, né? E aí a gente verificar que o que o outro precisa, muitas vezes, né? Não passa, né? A gente tem que ver no coletivo, né? E por muitas vezes a gente vê muito isso entre os estudantes de psicologia, né? E aí você coloca muito, exatamente, né, Isabela? Expectativas, né? Expectativas de que o outro te responda do jeito que você quer, na hora que você quer.
né? E aí o que hoje está se dizendo muito, e eu não acredito, eu acredito que vocês estão aqui enquanto estudantes de psicologia, porque são muito interessados e muito interessantes e não precisam, né? De que a gente simplesmente esteja o tempo todo tendo que acertar, sejamos tão assertivos na sua demanda, né? Então, assim, é uma demanda sua que você quer que a gente, às vezes, coloque naquela hora, né? E não é isso, né? Na verdade, é você esperar, sim, e saber esperar, gente, para psicólogo é tudo. E eu acho que é o grande lance, né? Assim, da assertividade, né? Que você vai se colocar na hora certa, né? E isso sim, né? Você saber, inclusive, que você usar, né? Dessas questões para se colocar, né? É muito, não é bacana, né? Para você. Então, assim, esse é um ponto muito importante da comunicação assertiva, a questão da gente ter esse feedback, falar, poxa, eu estou usando da minha ansiedade para estar o tempo todo cobrando das pessoas um determinado comportamento. Olha só. Ah, mas eu sou tão ansiosa, eu quero que você me responda agora, é hoje. Não, né? Você aprender a falar, não, não é assim. Eu tenho um horário, né? Eu tenho um limite, né? O outro tem um limite, e o tempo todo a gente saber lidar com esse limite. E aí, né? Vamos aprender agora, moçada. Vocês estão aí do outro lado, enquanto estudantes de psicologia, e é horário, né? Aprender a verificar, aprender a ouvir críticas, a ouvir elogios também, que não é fácil, viu, gente? Ouvir elogio, calma, né? Calma que não é fácil, né? Ezequiel, a cara do professor Ezequiel, ouvir elogios é um perigo, viu? A gente se cola neles, né? E não avança adiante, cuidado também com os elogios, né? Aprender a falar não, olha, são caminhos para assertividade, né? Olha, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, isso é meu, isso é seu, isso é nosso, né? Isso é eu colocar limite, isso vai ser muito importante na gestão da sua assertividade, né? Enquanto assertividade, né? E aí você vai sentir que você pode melhorar, inclusive, eu como dançarina aqui, né? E melhorar a sua expressão corporal, né? Isso, conhecer esse limite, melhorar a sua postura diante da vida, né? Porque esse corpo, eu falo que quanto mais a gente vai carregando coisas, vai se estressando, né? A gente não vai sendo assertivo, né? Na sua vida, na sua posição. Como é qual é o meu limite? O que eu dou conta? Isso sim vai ter problemas com o seu corpo, né? Essa linguagem corporal, essa comunicação, o jeito que você vai falar, o quanto é importante, né? Para você saber que você vai ter o seu interlocutor vai receber uma mensagem confusa se você estiver falando firmemente ou não. Como é que eu ouço? Como é que o Ezequiel vai me ouvir do outro lado, né? O que eu estou pretendendo com essa voz? Na hora que o aluno grita lá, você tem que, né? Igual a professora Lúcia falou, você tem que, né, fazer isso agora, nessa demanda. A pessoa está esperneando, gente, né? Está lá, né? Está lá fazendo, você tem isso, você tem aquilo, né? Vou fazer aqui, né? Está lá esperneando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tomar bastante cuidado, né, Bruna? E a gente tomar nessa questão da linguagem corporal, né? Tentar sempre, eu acho que o corpo, eu enquanto corpo, nós vamos fazer na próxima live nós vamos fazer uma oficina de corpo, hein, professor? Né? Falar com o Watson, né, que é maravilhoso, eu sei que ele gosta de dança, a abertura desse evento foi meu amigo André Canhete, né, que dançou lindamente, né, gente? E assim, fiquei super feliz e saber que esse corpo, né, é tão importante para manter a gente se manter ereto, mas ao mesmo tempo relaxado. Olha que dificuldade. Isso é ser assertivo, né? Nem tanto ereto, nem tanto, né? E você fazer uso dessa comunicação assertiva, que a gente está falando aqui há horas já, né? Que é uma delícia, né? O tanto que é importante, né? A gente tomar bastante cuidado com algumas palavras, eu acho que é importante a gente pensar nisso,
né? Como, por exemplo, eu quero, eu preciso, né? Para fazer afirmações, né? Você tomar muito cuidado desse eu, né? Eu quero, eu sei que você quer. Ah, eu preciso, sei que você precisa, mas uma comunicação num grupo de WhatsApp, né, de diversos alunos, de um grupo de pesquisa, né, de uma atlética, né, enfim, dependendo do eu quero ou eu preciso, pode sair bastante agressivo. Então, a gente tomar, né, muito cuidado, evitar sempre, né, esses exageros, né, esses julgamentos que eu preciso. A gente tem que pensar um pouco nessa questão, né, dessas necessidades que atravessam o tempo todo, né, a gente. E seria, então, tipo um passo a passo, né, gente? Terapia, né, Ana? Terapia muito importante para a gente ter conhecimento, mas terapia e saber ouvir, né? Que as meninas já falaram, o professor Ezequiel falou, né? Saber ouvir, porque através dessa passagem, né? Como é que eu vou receber isso? Né? Como é que eu ouço? Como é que está chegando essa assertividade em mim? Né? E hoje a gente é muito importante esse tema no momento em que eu acredito que todos os estudantes aqui presentes eles se sentiram, em algum momento, durante essa pandemia, agredidos ou agressivos, né? E depois não souberam como se colocar, né? De alguma forma, né? Ou não assertivos o suficiente, como mostrou a professora Tânia, passivos demais. Então, a gente às vezes não sabe se colocar. E é difícil, né, gente? Né, a professora Tânia, a professora Lúcia e o Ezequiel falaram, poxa, como é difícil a gente está se colocando no grupo, né? Em grupos, né? Nas mídias sociais, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente quer ser tão assertivo, a gente quer ser aceito, né? E ser aceito, eu não sei exatamente quem é que está daquele lado de lá, né? Quem é? Quem são essas pessoas que eu não convivo mais fisicamente, né, que estão do outro lado? E essas inseguranças, hoje no consultório, a gente ouve muito, né? Eu, enquanto, né, também dentro do universo da clínica, né, não só enquanto gestora, mas né, nesse universo da clínica a gente ouve, poxa, eu não sei, será que eu fui bem naquele grupo, não é? Será que eles me aceitaram legal? Será que eles estão gostando de mim? Né? Será que eles estão mandando coraçãozinho? Será que eles estão falando, poxa, bacana né, essas pessoas ou não? Ou eu prefiro a invisibilidade, né? E a gente perceber, né, o tanto que as dificuldades de estar presencialmente e as diferenças, né, de estarmos nestes grupos, né, de todos esses grupos dessas mídias sociais, né? Muito complicado, mas muito pertinente a gente seguir um pouco esse passo a passo, né, que nós falamos aqui, dessas questões dos direitos do outro, né, de nós ouvirmos, de como que somos atravessados por todas essas falas, né, e o tanto que é importante, né, nós observarmos o que é real e o que não é, né, e até que ponto nós estamos tão afetados que nós estamos, inclusive, né, com dificuldades de ir para o mundo do real. O que a gente está passando agora? Nesse sistema híbrido, muitos alunos têm dificuldade na sala, aparecem duas pessoas diferentes, e eles relatam isso. Falam, nossa, professora, uma coisa sou eu aqui, outra coisa sou eu lá no grupo, né? Lá no Meet, né, professora Lúcia? Lá no Meet, lá da sala de aula, uma participação diferente, né, da participação, às vezes, ali na sala de aula, né? E cada um tem a sua forma de se comunicar. Acredito que a gente está aprendendo muito, né? A gente está aprendendo bastante com essas mídias e tendo que reaprender até nas nossas relações, né? Saber lidar com essas questões, né? Como é que a gente sabe lidar com isso, né? Essa diferença é muito grande, né, Daniela? Essa comunicação,
né, como a gente está falando, uma coisa é dentro da mídia, outra coisa é ali, né, no cotidiano, é falando, é se colocando, né? E por quê? Por quê? É isso que eu pergunto para vocês. O que vocês acham, né? Você se sente, a Clélia, por exemplo, se sente mais à vontade, ela se sente mais livre presencialmente, né, Clélia, que você está falando. E outros vão falar, né, ao contrário. Eu já tive aluno que falou, não, eu me sinto muito melhor lá nos grupos de WhatsApp, porque aí eu tenho coraçãozinho para me expressar, eu tenho lá, né, sei lá, explosões, né, eu tenho figurinhas, né, e aí aqui não, aqui eu tenho que me expressar mesmo. Olha só, a Jéssica, né, a Jéssica falou, olha, tem figurinha, né, Jéssica? Tem coraçãozinho, tem dedinho, né? Tem todo jeito, não é? E aí, ó, duas pessoas diferentes. Uma falou, olha, ao vivo eu me sinto super à vontade, e a outra fala, não, eu me sinto à vontade lá no grupo. Ao vivo eu já não me expresso tão bem. Né? É um clima diferente, né? É muito diferente, assim. Para nós, professores, eu acredito que também seja muito. Olha, para todos nós aqui, cada um vai ter uma experiência. Outras, né, boas, outras não tão boas, né? Da questão ao vivo, né? E da questão das aulas EAD. E essas vivências, né? Elas vão, eu percebo, a Ludmila também prefere ao vivo, né, gente? Eu também prefiro. Eu queria muito que, por exemplo, lógico, nós tivéssemos. Eu sei da dimensão, olha, o tanto de pessoas que a gente está alcançando hoje aí, quase 400 pessoas, às vezes a gente possivelmente agora não poderíamos jamais estarmos juntando esse tanto de pessoas, né, num lugar só para estarmos fazendo essas mesas, né, conversando, mas é super importante assim nós estarmos tendo esse momento online, mas o tanto que a gente sente saudade, né, de conversar, de abraçar, né, Jéssica, de rir, né, de fazer dinâmicas. Eu adoro fazer dinâmica em sala de aula, né? E a gente sente essa saudade desse contato físico, né? O tanto que é importante, né, para nós. E a gente está, ao mesmo tempo, tendo que se adaptar a todo momento e se readaptar. E adaptar e readaptar, né? Ixi, olha, a Silvânia é gringe. Oh, Silvânia, eu esqueci desse termo, né? Termo gringe, né? É mesmo, eu sou muito gringe, gente. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Né? Assim, gringe, e ao mesmo tempo eu falo que eu sou gringe, mas nem tanto, né? Que eu estou aqui com vocês, né? Hoje, e nem tão gringe assim, né? Gringe, gringe, como é que fala? Fala aí, gente. Não, eu errei, professora. Não é gringe? Fala aí o jeito, tem um nome, o jeito certo de falar. Professora, é cringe. Cringe. Ah! Isso. Karine, eu falei, eu errei, excelente, tá vendo? Cringe. Nossa, então, eu sou cringe. André, eu também sou, porque eu pago boleto, eu sou cringe, viu? Tá salvando a gente, né? A Márcia tá indo lá da gente, os cringe. Então, a sua fala muito pertinente, querida, muito como sempre, né? Maravilhosa aí. Infelizmente, algumas pessoas querendo falar, Miriam querendo falar, outros colegas aí, mas o nosso tempo é um pouco curto e eu vou convidar agora. Vou começar com o meu fechamento, mas eu gostaria que cada um desse uma palavra de encerramento, né? A professora Tânia, depois o Ezequiel, você, sobre essa temática que é tão profunda, né? A gente poderia ir aprofundar muito mais, e eu vi algumas pessoas falando assim, eu prefiro não estar perto de pessoas tóxicas, ou evitar esses ambientes, mas tem hora que não tem jeito. Na verdade, nós precisamos fazer uma autorreflexão, porque dentro das relações não tem como, você não tem como fugir de um grupo do seu trabalho, você não tem como fugir das suas relações pessoais, da sua família, esse é um ambiente. Miriam, se você quiser escrever aí no chat, desculpa, por causa do tempo, a gente não vai conseguir
responder. Eu sei que você queria partilhar talvez alguma coisa, né? Mas peço aí desculpa por causa do horário. E se você escrever, de repente alguém pode comentar aqui, tá bom, querida? Então, assim, é muito difícil para a gente fugir do mundo, porque o mundo vai te confrontar em algum momento. Se proteger, se colocar numa bolha, vai te fazer ficar à margem. E o mais interessante de tudo isso é você se fortalecer, né? Você, a partir do momento que você se conhece, se respeita, tem a sua autoestima, nem tudo vai te afetar tanto. Você vai aprender a não levar tanto para o pessoal e falar para a pessoa, opa, você está invadindo o meu espaço, é até aqui que eu deixo você entrar. Então, quando também a pessoa ela te invade, houve uma permissão sua de invasão, porque a pessoa pode ser agressiva comigo e eu falar, tá, isso é dela, não é meu. E, de repente, eu não deixar que isso me atinja de uma forma tão poderosa. É lógico que não tem como eu ser imune, mas você pode se fortalecer para entender o que é realmente seu e se apropriar daquilo que precisa. Tem pessoas também que são tão imunes que elas nem conseguem se auto-perceber, né? Então, se dar feedback, se admirar, compreender as suas limitações, compreender o seu potencial, se observar e melhorar, né? Buscar o seu crescimento individual, independente do meio, que você seja o gestor da tua vida, né? Você vai mudar de uma forma mais saudável e menos dolorosa. Por isso que é tão importante fazer terapia, porque é um espaço de autorreflexão, de autocompreensão, e ali você vai se respeitar mais. Mas também precisa respeitar o próximo. Hoje o que eu vejo é que as pessoas querem tanto ser respeitadas que até as obrigações passam a ser agressões. Por exemplo, a professora Tânia, no exemplo aqui, ela me pediu um relatório que eu tinha que ter entregue. Se eu não entreguei, eu estou em falha. E eu preciso corrigir. Mas ela não foi agressiva comigo. Mas isso não tira o fato de eu não ter feito aquilo que era a minha função. Então, as pessoas precisam se observar um pouco mais, se dar o auto-feedback, mas também sem se colocar numa posição de humilhação para si mesmo. Tem gente que se acha tão ruim que ele se autoflagela, né? Eu sou péssimo. Não, você é bom, mas você também pode ser ruim, né? Então, em algumas questões, e tudo bem, desde que você queira melhorar, desde que você busque se ajustar. Então, a minha dica, ou o meu fechamento aqui para vocês, eu quero abrir o fechamento para os colegas, né? Seria isso, se conheça, esse é o caminho para você melhorar, e ame a si mesmo e ame ao próximo, porque aí você vai respeitá-lo. Então, você precisa se respeitar e você precisa respeitar também o próximo, no sentido da amorosidade. Porque quando eu amo, eu não vou tão agressivo, porque eu não quero que o outro sofra. Então, independente de quem seja esse outro, ele merece a sua amorosidade. Amorosidade, autoconhecimento, respeito e vontade de negociar são respostas que podem gerar uma comunicação mais eficiente. Bom, minha fala aqui para fechamento, eu quero ressaltar a fala da professora Andréia, quando ela traz a palavra limite. A palavra limite, né, me trouxe, né, a professora Andréia me trouxe aqui a memória, e essa palavra limite é algo que não é tão difícil de ser praticado, né? Toque as pessoas com generosidade, toque as pessoas com amor, toque as pessoas e entendam essa palavra limite, né? Eu acho que nós estamos vivendo um desequilíbrio, em alguma forma, quando nós estamos falando de comunicação nas várias esferas. Existe um desequilíbrio. E existe a professora Andréia para nos lembrar. Limite, né? Tudo tem limite, gente.
tudo. Então, nós precisamos pensar e refletir acerca do meu limite, do limite do outro. E, por favor, gente, toque as pessoas com amor, por favor, porque a coisa já está feia. Então, toque as pessoas com amor, com generosidade. E se a gente não puder fazer isso aqui no mundo, o que a gente está fazendo aqui? O meu beijo no coração. Obrigada, viu, professora Andréia, pela confiança, por confiar em mim. Obrigada pela oportunidade de trabalhar com você no curso de psicologia. Obrigada, professora Lúcia. Obrigada a todos os alunos. Muita gratidão aqui à instituição que nós trabalhamos, a FAC Unicampus. Então, quero trazer o Ezequiel para falar, depois a Andréia para fazer o encerramento, tá, Andréia? E dizer, assim, que está sendo maravilhoso, né? Então, eu é que agradeço. E a gente tem que honrar onde a gente está, né? Sim. E ter gratidão no coração, isso ajuda bastante. Professor Ezequiel? Eu queria novamente agradecer né, a confiança tanto da Andréia pela indicação, do Conselho por ter aberto essa oportunidade. Respondendo uma aluna que perguntou quem precisa mais de terapia, né, se é o clínico ou organizacional, não existe um que precise mais. Existe aquele que tem coragem de se enfrentar. E, em vez de falar, eu queria ler um pedaço de uma crônica que eu achei importante. Não são nem 20 páginas, pessoal, é coisa rápida. E o autor diz o seguinte: escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia alguma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre o olho. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas deles estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram, mas, coitadinha delas, entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as flores e as árvores. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente... Não era minha intenção fazer um debate político com o Luiz. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansar da consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Certo estava Lichtenberg. Há quem não ouça até que lhes cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Eu encerro por aqui a minha fala. Obrigado, professores. E obrigado a todos que participaram com a gente. O pessoal está perguntando quem é o autor da crônica. Rubem Alves. Só, né? Só Rubem Alves, simples assim. O Amor que Acende a Lua. É incrível, o livro inteiro, recomendo. Muito bom, obrigada, professor. Acho que assim foi maravilhoso deleitar aqui na tua fala, viu? De Rubem Alves. Mas a tua interpretação fez toda a diferença, né? Gratidão, viu? Professora Ana Paula, se você quiser fazer alguma pergunta rapidinho aí. Professora, assim, então, como que a senhora reagiria a um paciente que se diz, né, suicida e tem já o diagnóstico como suicida, e ele fala para a senhora que você tem que responder ele porque ele é suicida? Como que seria a sua reação, então?
Se esse paciente suicida fala para a senhora que a senhora tem que responder ele porque ele é um suicida, como que seria a sua reação, a sua comunicação nesse caso? Então, assim, eu acho que são casos e casos aqui. Talvez, não sei, o Ezequiel é um assunto mais profundo, né? Mas se ele é seu paciente, você conhece os limites, como trabalhar, como colocar limites. Independente do paciente, é importante, numa relação de confiança, se trabalhar aí limites. Só que a gente precisaria de mais tempo para falar isso, porque não dá para pegar um caso solto assim e querer achar uma resposta certa, mesmo do contexto. Mesmo porque não tem, tá, Ana Paula? Não tem resposta certa. Às vezes você pode fazer tudo certo e, de repente, a pessoa se suicidar e você ficar ali, né? Será que eu fiz certo? Então, a relação é muito mais complexa do que regras ou parâmetros. Então, a gente tem que ter sensibilidade, né? Você tem que buscar ali ser o seu melhor todos os dias. Então, eu acredito que quando você está com esse propósito de se ressignificar, de se respeitar e de colocar limites, talvez isso nem chegue a acontecer dessa forma, porque você já pôs limites de uma forma antecipada, né? Então, eu vou te pedir, assim, que esse é um assunto que precisaria de mais profundidade do que um encerramento aqui para a gente estar falando. Obrigada, professora. Obrigada. Boa noite. Não sei se o Ezequiel ou a Andréia querem me ajudar aí, não sei, mas pelo menos... Não, é uma pergunta que a gente tem que fazer uma outra live, né, professora? Né? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, Ana Paula, parabéns, né? E assim, mais uma vez, a gente coloca essa questão, né? Se a pessoa tem uma demanda e ela quer que aquela demanda seja respondida de forma emergencial, né? O outro não necessariamente tem que dar esse contraponto, tá? Não precisa mesmo, né? Não é assim que as coisas funcionam de forma em geral. A gente está falando, é lógico que tem as especificidades, igual a professora Lúcia falou, e você está colocando, cada um sabe do seu paciente, né, das suas demandas, mas é importante que você saiba que nem por isso ele tem que ter os seus desejos, né, ali satisfeitos, por questões que ele coloca nesse sentido, tá? Então, assim, por que a gente vai abrir, olha, mais um tema aí para essa equipe maravilhosa, agradecer a cada um. Eu falo que a gente tem uma equipe maravilhosa aqui com a gente, né? Eu agradeço todos os dias essa equipe de professores, né, que estiveram aqui conosco hoje, a professora Tânia, a professora Lúcia, o professor Ezequiel, né? Todos eles. Eu estou vendo que o professor Cláudio está por aí, Denise, né? Que delícia, né? Tá com esses professores da FAC Unicampus aqui com a gente. André, e agradecer... Só porque você que falou do elogio, e já tem algumas pessoas perguntando, já tem um tempo, por que elogio é perigoso? Perigosíssimo, viu, professora? Elogio, toma cuidado, gente, toma cuidado que o elogio te limita, né? Fala assim, ai, você é ótima, você é linda, cuidado! Aí a gente, já mais outra, né, palestra que o CRP vai chamar todos nós psicólogos. A gente, olha, eu amei estar participando e a nossa equipe também, né? Assim, o Watson... e todo o conselho, né, que nos acolheu com tanto carinho, né, e está nos acolhendo cada vez. Olha, todos os dias nós vamos ter eventos aqui dentro do conselho, né, e todos os participantes aqui conosco, né, que delícia, né, todos esses alunos, pessoas interessadas e que se tornam muito interessantes, né, por essa assertividade, né. Falo que cada um de vocês são muito interessantes por tirar essa noite e estar conosco, né? E toda essa classe maravilhosa de psicólogos. E, né, muito, muito obrigada por todos do conselho que foram, né, equipe maravilhosa de monitores. Parabéns, viu? Pela organização, pelo evento, pela proposta ousada, né? Muito bom. Obrigada mesmo, gente. Né? Ó, o coraçãozinho que a gente
A gente ama, né? A gente ama aqui, amei. Beijo grande a todos vocês, viu? Muito obrigada. Eu acho que, não sei se os monitores querem fazer algum fechamento, mas, assim, só para complementar, é bem isso, parece que passa do ponto, né, André? Você fica se achando tanto que você sai da posição de humildade para uma posição de arrogância muito fácil. Então, como a gente... Tudo tem limite. Tudo tem limite, até você se achar. É a fala da noite, veio da sabedoria da Andréia. Limite, gente, para tudo. Até para você, viu? Você dê limite. Linda, professora Andréia. Muito bom. Monitor, cadê? Vocês querem fazer alguma coisa? Se não, é só agradecer mesmo, tá, gente? Boa noite, só agradecer e encerrar mesmo. Ok, então, boa noite a todos. Beijo no coração.